O Gerson vai estar ministrando a palavra agora de manhã. Nós já havíamos falado sobre isso. Nosso irmão Gerson dispensa comentário. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. É com alegria que retornamos aqui nesse culto com os irmãos. Antes de começar, eu gostaria de estar pedindo aos irmãos que estejam orando, lembrando do Miguel, as suas orações. Essa semana ele tem um exame importante, um exame de sono. Nós já tentamos por 2 meses, mas antes nós só conseguimos marcar durante o dia e não adianta, não conseguimos fazer o Miguel dormir de jeito nenhum. Mas agora Deus conseguiu abrir uma porta para a gente fazer o exame à noite. Então, de sexta para sábado nós vamos estar fazendo este exame. Queria pedir que os irmãos estivessem orando para que nós conseguimos fazer esse exame, que é importante, porque ele estava com alguns quadros que o médico suspeitava que é convulsão. Então ele precisa fazer esse exame para poder dar um direcionamento. Então eu peço que os irmãos estejam nos ajudando em oração pelo Miguel. Sei que os irmãos sempre têm me sustentado em oração, e eu sou muito feliz por esta igreja, por cada irmão. Vamos colocar de pés, vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 14. Mateus 14, versos 22 a 33, texto bem conhecido. E eu diria que, como tem pouquinho tempo, que eu estive aqui ministrando nos irmãos, eu vou estar continuando no mesmo tema. Mateus 14, de 22 a 33, todos encontraram? Leamos a palavra do nosso Deus. Texto que diz: Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és
Filho de Deus. Amém. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos em Tua presença, Senhor. Já lhe prestamos louvor e agora pedimos que Tu fale aos nossos corações. Traz cativa a Tua palavra, todo o pensamento. Ó Deus, fala porque Teus servos ouvem. Amém. É isso que nós pedimos no santo nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Como falei no começo, eu gostaria de estar ministrando uma continuação do que estivemos conversando na mensagem anterior. Este é provavelmente um dos episódios mais conhecidos de Jesus. Tanto que até na cultura popular, na cultura pop, nós vemos que quando eles querem colocar um personagem e querem que você, sem eles dizerem nada, você identifique que aquele personagem é Jesus, ou eles colocam algum personagem que quer remeter a Jesus, às vezes até como chacota, ou ele coloca esse personagem transformando a água em vinho. Porque você viu alguém transformando água em vinho, você pensa, Jesus. Ou então colocam essa pessoa andando por sobre as águas. Todo mundo, praticamente, mesmo aquele que não é cristão, se você perguntar para ele, fala o milagre de Jesus, ele vai dizer, andou sobre as águas. E isso é tão curioso que nas florestas da América Central tem um lagartinho, basiliscos, que ele habita à beirada dos lagos e rios. E quando aparece um predador, o que esse lagartinho faz no primeiro sinal? Ele sai correndo por sobre a água. É muito engraçado porque ele corre tão rápido que os cientistas dizem que forma uma bolha de ar e ele consegue dar um passo na frente do outro antes que essa bolha estoure e ele corre por cima da água. E claro, ele recebeu o apelido de Lagarto de Jesus Cristo. Esse milagre de Jesus, ele está narrado em 3 evangelhos. Ele aparece aqui em Mateus, ele aparece em Marcos e ele aparece em João. E é muito bom quando nós lemos os 3 relatos, porque eles se complementam. No evangelho de Marcos nós vemos que tanto o Senhor Jesus quanto os discípulos nessa ocasião, eles estavam esgotados, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Se nós voltarmos os textos, nesse mesmo capítulo, lá no começo, nós vemos que João Batista, primo, amigo de Jesus, aquele que havia preparado o caminho para o ministério do Mestre, havia sido morto por uma ordem de um rei bêbado a pedido de uma mulher adulta, morto para qualquer um sem propósito. As multidões seguiam atrás de Jesus, buscando suas palavras, buscando seus ensinamentos, ao ponto de Marcos 6,31 dizer que eles não tinham tempo nem para comer, pois eram numerosos os que iam e vinham o tempo todo. Jesus então decide que eles deviam se retirar de barco para um lugar mais afastado. Se fosse nos dias de hoje, diriam que Jesus queria tirar um tempo sabático. Ele precisava descansar. E eles entram no barco e vão para este lugar, mas adivinha, quando Jesus chega lá, o povo já está todo mundo lá. Não adianta. Eles já estavam esperando por Jesus.
E eu não sei quanto a vocês, mas eu naquela posição ficaria muito chateado. Talvez com raiva, talvez quisesse expulsar a multidão. Mas o evangelista Marcos ressalta lá no capítulo 6, 34, ele diz: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus amava aquelas pessoas de uma maneira que ninguém ama. Jesus, então, mesmo cansado, exausto, mesmo angustiado, triste, Jesus para e ensina aquelas multidões. Mas não apenas isso, ele também alimenta aquelas multidões de uma maneira miraculosa, porque o amor de Jesus não se estendia apenas ao físico, ele também se estendia ao espiritual, ao intelectual. Jesus ama por completo. Assim como Deus no Antigo Testamento alimenta o povo com um maná do céu, Jesus aqui no deserto multiplica pães e peixes de maneira miraculosa para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas, porque só homens eram 5.000, e aí nós vemos mais as mulheres, crianças. Então, com certeza, nós cremos que esse número deveria ser pelo menos dobrado. Então, deveria haver ali pelo menos 10.000 pessoas. O cansaço, a tristeza ou a falta de recursos, como os discípulos apontavam, nada disso é impedimento para a situação poderosa de Cristo em favor daquela multidão. Aqui no verso de 22, como nós lemos, diz: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então, depois de tudo isso, da multiplicação, Jesus compele os discípulos a entrar no barco na frente dele e ir para o outro lado do mar. É curioso esse texto porque ele enfatiza que Jesus compeliu, Jesus obrigou eles a entrarem no barco, na certeza aqueles homens, como pescadores experientes que estavam acostumados a pescar naquele mar, talvez já tivessem previsto que uma tempestade poderia estar se formando. Mas Jesus não permite que eles fiquem com ele para destruir as multidões. E no Evangelho de João, no capítulo 6, nos versos 14 a 15, nós descobrimos por que Jesus faz isso. João diz: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: ele é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o mundo. Desde o milagre da purificação do leproso, como nós vimos na mensagem passada, Jesus não queria que a sua mensagem fosse contaminada com a ideia de um Messias político. Jesus, por diversas vezes, ressaltou que o seu reino não era deste mundo, e não queria, então, que os discípulos fossem contaminados pelos ideais políticos daquela multidão. Como vimos no começo do capítulo 14 do Evangelho de Mateus, Herodes não queria matar João Batista. Ele já
sabia que a morte de João Batista geraria uma revolta popular. E Jesus não queria estar, nem levar seus discípulos ao centro deste descontentamento popular. Não era isso que Jesus queria. Com certeza, aquele povo queria isso. Queria um Jesus guerreiro, um Jesus que derrubasse aquele governo. Mas não era isso que Jesus queria. No verso 23, como nós lemos, diz: despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Como vimos, Jesus teve muitos dias repletos de atividade. Tinha acabado de receber a morte de João Batista e era evidente que as multidões, apesar dos ensinamentos de Cristo, apesar dos seus milagres e até mesmo os seus discípulos, ainda não haviam alcançado a compreensão da sua missão. Jesus estava esgotado, tanto em corpo como em espírito. Jesus então sentiu a necessidade do descanso físico e da renovação da comunhão com Deus Pai. Ele precisava estar sozinho com o Pai. Só na presença do nosso Deus, como Jesus, podemos encontrar o consolo do Pai e a renovação e o poder espiritual que precisamos. No verso 24 diz: entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Enquanto Jesus sobe ao monte para orar, os discípulos estão no mar, açoitados pelo vento. Jesus está no monte em comunhão com o Pai, intercedendo pelos discípulos, quando os discípulos estão no mar, em aflição. E aqui aprendemos que a ausência visível de Cristo não é a ausência real do cuidado do Mestre. Vemos que mesmo seguindo a vontade de Deus, a tempestade chega em nossas vidas. Não foi um acidente, não foi imprudência, mas foi a obediência ao Mestre que os colocou no meio daquela tempestade. Muitas vezes nós pensamos: se estou fazendo a vontade de Deus, por que tenho passado por tantas provações? Por que tenho passado por tantas tempestades? A verdade é que estar no centro da vontade de Deus não nos isenta das tempestades. Existe um ditado que diz que mar calmo não faz bom marinheiro. Só em meio às tempestades é que somos fortalecidos no Senhor e podemos ter a certeza que Ele está nos vendo, mesmo em meio às tribulações. Em Marcos 6,48 nos diz: e vendo-os em dificuldade a mar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria formar-lhes a dianteira. Jesus vai ao encontro deles na 4ª vigília da noite. Esse era mais ou menos o horário entre as 3 e as 6 da manhã. O texto bíblico nos diz que no cair da tarde, Jesus já estava só, sem as multidões. Devido a isso, os discípulos entraram num barco antes das 6 da tarde, o que nos mostra que eles estavam no barco há mais de 9 horas, no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, também conhecido como Lago Quinerete,
é o maior lago de água doce de Israel, sendo alimentado pelo Rio Jordão, situado a 213 metros abaixo do nível do mar. Ele é literalmente uma bacia, com aproximadamente 21 quilômetros de extensão e 13 quilômetros de largura. Ele é muito propenso a tempestades até o dia de hoje, porque além da baixa altitude, ele é cercado por montanhas. No verso 24 que lemos, diz: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Vemos no verso 24 que eles estavam a muitos estádios da terra. E no Evangelho de João, que como disse também narra essa história, ele nos afirma que eles tinham navegado de 25 a 30 estádios da terra, o que nos mostra que eles em 9 horas no mar tinham percorrido uma distância aproximada de 4,5 km a 5,5 km. Eles estavam bem no meio do mar, afinal eram 13 quilômetros que eles tinham que percorrer, e eles tinham percorrido uma distância que uma pessoa conseguiria ter feito a pé em 1 hora. Eles estavam já há 9 horas remando e não se moviam. Estavam exaustos, lutando contra a tempestade sem conseguir avançar. Após todo esse tempo lutando contra as ondas, eles com certeza já tinham tentado de tudo que a experiência dele como pescadores lhes proporcionava. A força humana já havia se esgotado, a esperança também já havia acabado, mas Cristo chega quando toda a autossuficiência morre. A graça opera quando o homem já não pode mais se salvar. No versos 25 a 27 nós lemos: na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. A 4ª vigília da noite era o momento mais escuro. No meio do mar, em meio à tempestade, com certeza só os relâmpagos iluminavam o céu. Os judeus tinham muitas histórias de fantasmas e demônios noturnos naquela época, ao ponto de se recusarem a saudar alguém à noite que eles não conhecessem, com medo dele ser um demônio disfarçado. Com certeza os discípulos, como pescadores, já tinham ouvido muitos contos sobre fantasmas de homens afogados naquele mar que atacavam as embarcações da noite. Nunca, ninguém até aquele momento tinha realizado um milagre como esse: caminhar sobre a água como em terra firme. Jesus poderia ter acalmado a tempestade no momento em que ele foi avistado pelos discípulos, mas ele se preocupa primeiro em acalmar o espírito dos discípulos. Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus sabia que existem tempestades de fora, mas naquele momento maior era a tempestade de dentro. E nos originais, diferente
da tradução usual que nós vemos em nossas Bíblias, nós vemos que a afirmação que Jesus usa aqui é a mesma que Deus fez a Moisés a enviá-lo a Faraó. O que Jesus afirma para aqueles homens é: eu sou. Eu sou, não temais. A segurança dos discípulos não veio da calmaria, mas da presença do Senhor soberano. Assim como no relato da criação em Gênesis, quando nós vemos o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas essas que os povos pagãos julgavam que era o habitat de seus deuses. E então a Bíblia diz que o Senhor, o Espírito do nosso Deus, paira por sobre esses falsos deuses. Aqui também Jesus caminha sobre o maior temor de um pescador, o mar revolto. Os nossos temores, os nossos problemas, as tempestades estão debaixo dos pés do eu sou. Não temais. No verso 28 ao 33 diz: respondendo Pedro disse: Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Aqui nós vemos Pedro sendo Pedro, né? Pedro parece que tinha como principal característica que o que lhe chegava à cabeça saía pela boca, né? Falava. Mas nós vemos que só Pedro teve a coragem, e que muitos podem até dizer a loucura, de querer ir até o mestre. E aqui, nesse episódio, eu vejo mais uma vez um paralelo com a mensagem que estivemos ministrando anteriormente. Na cura do leproso, Jesus simplesmente diz: eu quero. E o leproso foi curado. Aqui, com a mesma simplicidade e autoridade, frente à indagação de Pedro, ele simplesmente responde: Zé. E o milagre acontece. Pedro então caminha sobre as águas como em terra seca. Pedro sai do barco, e isso não foi uma presunção vazia, mas uma fé genuína. Contudo, ao olhar o vento, ele afirma. E aqui, irmãos, eu gostaria de dividir com vocês brevemente a minha experiência de conversão. Eu, como os irmãos sabem, sou nascido e criado na igreja, e aos 16 anos eu estava enfrentando uma depressão muito forte. Era um vazio muito grande, mesmo estando na igreja, mesmo servindo ao Senhor fielmente. E um dia, sozinho em casa, em meio a uma angústia terrível, eu liguei o rádio e ouvi um hino que falou profundamente ao meu coração. É um hino dos Serlotes que diz: eu me perdi num grande abismo, tropecei, e por uma estrada
desconhecido nascer, não espiava, não tinha nada, a vida mais seguida eu vivi, quase sem forças, sem esperança, gritei seu nome, Jesus, me deste força, me levantaste, e hoje eu te amo, querido Jesus. Esse ano, irmãos, falou profundamente no meu coração. E eu ali, prostrado, jogado no chão do meu quarto, no meu lágrimas, a única oração que eu consegui fazer foi: salva, Senhor. E ali, no chão daquele quarto, eu tive um encontro real com o Senhor Jesus. E eu gostaria aqui deixar um alerta para a igreja, um alerta que muitas vezes nós estamos perdendo jovens e adolescentes dentro da igreja, porque como adultos nós menosprezamos o sofrimento deles. Hoje, olhando para trás, eu posso dizer que talvez toda aquela angústia era coisa de adolescente, mas naquele momento, meu sofrimento era real. E foi ele, aquele sofrimento, que me levou a conhecer verdadeiramente o Senhor que eu servia desde a minha infância. Então, eu gostaria de dizer para você, pai, mãe, avô, avó, tio, líder da nossa igreja, nunca despreze ou desdenhe da dor e da angústia de uma criança, de um adolescente, de um jovem. Nunca pense: isso vai passar, isso é fácil. Não, naquele momento ele precisa do nosso apoio e do nosso suporte como irmãos e servos fiéis ao nosso Deus. Pedro teve fé verdadeira naquele momento, a ponto de andar sobre as águas, mas mesmo a fé verdadeira pode vacilar. Eu mesmo cometi um erro esta semana, e depois que aconteceu eu senti a voz do Senhor falando ao meu coração: por que duvidaste? A fé verdadeira, irmãos, ela pode vacilar. Os eleitos do Senhor podem tropeçar, mas nunca serão abandonados pelo nosso Deus. A nossa fé não é uma fé perfeita, mas é a fé em um Salvador perfeito, que repreende a Pedro, mas não o deixa afogar-se. É essa disciplina graciosa de Jesus que nos corrige, que nos restaura e nos sustenta. Quantas vezes nós, como Pedro, tiramos os nossos olhos de Cristo e afundamos? Quantas vezes nós, como Pedro, olhamos para as ondas e a força do vento contrário e pensamos: não vamos conseguir, não vai dar certo, esse problema é impossível de vencer. Mas então Cristo se revela e age ao nosso favor. E resta a nós, como leproso purificado e como os discípulos no barco, tão somente adorar e reconhecer que Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. Concluindo, irmãos, nós vimos que os discípulos entraram no barco por ordem de Cristo. Eles passaram pela tempestade sob o olhar de Cristo. Foram salvos pela mão de Cristo e terminaram adorando a Cristo. Não devemos temer as tempestades desse mundo, pois mesmo que a nossa
fé seja pequena, o nosso Senhor é grande. E a mão que nos salva é mais forte que o vento que nos assusta. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, Gerson. É isso aí, meus irmãos. Em minha tempestade, nas lutas, tribulações, cumpre-se a promessa do nosso Senhor Jesus. Eu sempre falo isso aqui, né? Em Hebreus 13, versículo 5. Nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Fique de pé. Fique de pé. Eu queria chamar aqui o irmão Expedito, vem cá. Vocês, né? A sua tia, né, que faleceu? Vem cá, só aqui. O Luquinha trouxe a notícia que a tia dele faleceu, né? A irmã da sua mãe, é isso? Ela não veio? Ah, veio de casa. Tire suas mãos para cá, filho de Deus, Pai Celestial. O teu servo, Deus amado, acabou de perder a sua tia. A notícia chegou agora. E nós, como igreja, Deus, compartilhamos da sua dor e tristeza. E pedimos ao Senhor que conforte e console o coração do meu irmão Expedito, do meu irmão Luciano, do Luquinha, da Júlia, do nosso querido irmão Taviano, demais familiares, que tu possa confortar e consolar o coração de todos eles nesse momento. Pai querido, Deus de amor, dando força e ânimo para que eles possam prosseguir. Nós te pedimos isso, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que toda a igreja também. Amém. O sentimento, meu irmão. Amado Deus, Pai Celestial, te agradecemos, Deus, pelo alimento sólido que recebemos nesta manhã. Obrigado por ter usado o nosso irmão, querido irmão Gerson, pela mensagem, pela palavra, de ânimo para todos nós também. E que possamos, ó Deus amado, sempre lembrarmos que não estamos sozinhos neste mundo. Como diz o salmista no Salmo 29, pode o Pai nos abandonar, um bom amigo nos faltar, mas o Senhor vai sempre estar do nosso lado. Então, ó Deus, obrigado. Que o Senhor continue, ó Deus, a nos fortalecer e nos capacitar, ó Deus, de sabedoria para enfrentarmos as tempestades, as adversidades, os problemas que certamente continuarão a chegar sobre nossas vidas. Mas também temos a certeza que, apesar de tudo isso, o Senhor vai estar conosco. Pai querido, muito obrigado. Leva-nos em paz agora aos nossos lares. Conduza-nos, ó Deus, com a tua paz, proteção, segurança, nos concedendo uma tarde tranquila, fazendo com que, ó Deus amado, nosso dia continue sendo um dia abençoado pelo Senhor. E que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo te abençoe e te guarde e te dê a paz. Amém? Um bom dia, um bom almoço, que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça que o nosso Deus é um Deus bom todo tempo. Deus te abençoe.